Este audiobook foi criado com utilização de software, tratando-se de uma narração artificial. Este conteúdo não está protegido por direitos autorais. Livro das Moradas ou Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus. Este tratado, chamado Castelo Interior, escreveu Teresa de Jesus, freira de Nossa Senhora do Carmo, para suas irmãs e filhas, as freiras carmelitas descalças. Poucas coisas, das que me tem mandado a obediência, se tornaram tão dificultosas para mim como escrever agora coisas de oração. Primeiro, porque me parece que o Senhor não me dá nem espírito nem desejo para o fazer. Depois, por ter a cabeça, há 3 meses, com um zumbido e fraqueza tão grande, que, até sobre negócios urgentes, escrevo a custo. Mas, entendendo que a força da obediência costuma facilitar coisas que parecem impossíveis, a vontade determina-se a fazê-lo de muito bom grado, ainda que a natureza se aflija muito, porque o Senhor não me deu tanta virtude, para que o pelejar com a enfermidade contínua e com muitas e variadas ocupações se possa fazer sem grande contradição sua. Faça-o ele, que tem feito outras coisas mais dificultosas para me fazer mercê, em cuja misericórdia confio. Creio bem que pouco mais hei de saber dizer do que já disse em outras coisas, que me mandaram escrever. Antes temo que hão de ser quase sempre as mesmas, porque, como os pássaros a quem ensinam a falar, não sabem mais do que lhes ensinam ou eles ouvem, e isto repetem muitas vezes, assim sou eu ao pé da letra. Se o Senhor quiser que eu diga algo de novo, Sua Majestade fará ou será servido trazer-me à memória o que de outras vezes disse, e que até com isto me contentaria, por tê-la tão má que folgaria em atinar com algumas coisas, que dizem que estavam bem ditas, caso se tivessem perdido. Se nem mesmo isso me der o Senhor, com me cansar e acrescentar o mal de cabeça, por obediência, ficarei com lucro, embora do que disser, não se tire nenhum proveito. E assim começo a cumpri-la hoje, dia da Santíssima Trindade, ano de 1577, neste mosteiro de São José do Carmo em Toledo, onde estou presentemente, sujeitando-me em tudo o que disser ao parecer de quem me manda escrever, que são pessoas de grandes letras. Se alguma coisa disser que não vá conforme ao que ensina a Santa Igreja Católica Romana, será por ignorância e não por malícia. Isto se pode ter por certo e que sempre estarei sujeita, por bondade de Deus, e o tenho estado, à Santa Igreja. Seja para sempre bendito e glorificado. Amém. Disse-me quem me mandou escrever, que estas freiras destes mosteiros de Nossa Senhora do Carmo têm necessidade de que alguém lhes declare algumas dúvidas de oração. Lhe parecia que melhor entendem as mulheres a linguagem umas das outras. Com o amor que me tem, lhes faria mais ao caso que eu lhes dissesse. Por esta razão, entendia ter alguma importância se acertasse a dizer alguma coisa e, por isso, irei falando com elas naquilo que escrever, porque parece desatino pensar que pode fazer ao caso a outras pessoas. Grande mercê me fará o Senhor, se alguma delas aproveitar para eu louvar um pouquinho mais. Bem sabe Sua Majestade que eu não pretendo outra coisa, e é bem claro que, quando atinar a dizer alguma coisa, elas entenderão que não é meu, pois não há razão para isso, nem tampouco tivera eu entendimento e habilidade para coisas semelhantes, se o Senhor, por sua misericórdia não mos desse. Primeiras Moradas. Capítulo 1. Trata da formosura e dignidade das nossas almas. Põe uma comparação para se entender e diz o lucro que há em entendê-la e saber as mercês que recebemos de Deus, e como a porta deste castelo é a oração. Estando eu hoje suplicando a Nosso Senhor que falasse por mim, porque eu não atinava com coisa que dissesse, nem como começar a cumprir a obediência, ofereceu-se-me o que agora direi para começar com algum fundamento. É considerar a nossa alma como um castelo todo ele de um diamante ou muito claro cristal, onde há muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Que se bem o considerarmos, irmãs, não é outra coisa a alma do justo, senão um paraíso onde ele disse ter suas delícias. Pois, não é isso que vos parece que será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão cheio de todos os bens se deleita?
Não encontro eu outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e a sua grande capacidade. Na verdade, os nossos entendimentos, por agudos que sejam, mal podem chegar a compreendê-la, assim como não podem chegar a considerar a Deus, pois Ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Pois, se isto assim é, como é, não há razão para nos cansarmos a querer compreender a formosura deste castelo, porque, ainda que haja diferença dele a Deus como do Criador à criatura, pois é criatura, basta dizer Sua Majestade que a alma é feita à sua imagem, para que possamos entender a grande dignidade e formosura da alma. Não é pequena lástima e confusão que, por nossa culpa, não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância, minhas filhas, que perguntassem a alguém quem era e não se conhecesse, nem soubesse quem foi seu pai, nem sua mãe, nem sua terra. Pois, se isto seria grande estupidez, sem comparação é maior a que há em nós quando não procuramos saber que coisa somos e só nos detemos nestes corpos, e assim, só a vulto sabemos que temos alma, porque ouvimos e porque nulo diz a fé. Mas, que bens pode haver nesta alma ou quem está dentro dela, ou o seu grande valor, poucas vezes o consideramos, e assim se tem em tão pouco procurar com todo o cuidado conservar sua formosura. Tudo se nos vai na grosseria do engaste ou cerca deste castelo, que são estes corpos. Consideremos agora que este castelo tem, como disse, muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras aos lados, e, no centro e meio de todas estas, tem a mais principal onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É mister que fiqueis esclarecidas por esta comparação, talvez seja Deus servido que eu possa por ela dar-vos a entender alguma coisa das mercês que Ele faz às almas e as diferenças que há entre elas, até onde eu tiver entendido que é possível, que, todas, será impossível entendê-las a alguém, pois são muitas, e quanto mais quem é tão ruim como eu. Pois ser-vos-á grande consolo, quando o Senhor vos fizer essas mercês, saber que é coisa possível, a quem Ele as não fizer, para louvarem sua grande bondade. Assim como não nos faz dano considerar as coisas que há no céu e o que nele gozam os bem-aventurados, antes nos alegramos e procuramos alcançar o que eles gozam, tampouco nos fará dano ver que é possível, neste desterro, comunicar-se um tão grande Deus a uns vermes tão cheios de mau odor e amá-los com uma bondade tão boa e uma misericórdia tão sem medida. Tenho por certo o que, a quem fizer dano entender que é possível fazer Deus esta mercê neste desterro, que estará muito falha de humildade e de amor do próximo, porque, se assim não é, como podemos deixar de nos alegrar de que Deus faça estas mercês a um irmão nosso e de que Sua Majestade dê a entender suas grandezas seja a quem for, pois isso não impede que nulas faça a nós. Que algumas vezes será só para as mostrar, como disse do cego a quem deu vista quando lhe perguntaram os apóstolos se era cego por seus pecados ou de seus pais. E assim acontece fazer mercês, não por serem mais santos do que aqueles a quem as não faz, mas para que se conheça sua grandeza, como vemos em São Paulo e na Madalena e para que o louvemos em suas criaturas. Poderá dizer-se que parecem coisas impossíveis e que é bom não escandalizar os fracos. Menos se perde em que estes não o creiam, do que em deixarem de aproveitar aqueles a quem Deus as faz e de se consolar e despertar a amar mais a quem faz tantas misericórdias, sendo tão grande seu poder e majestade, tanto mais que sei que falo com quem não corre este perigo, porque sabem e creem que dá Deus ainda muito maiores provas de amor. Eu sei que os que nisto não crerem, não o verão por experiência, porque Deus é muito amigo de que lhe não ponham taxa e medida às suas obras, e assim, irmãs, nunca isto aconteça que o Senhor não levar por este caminho. Pois, voltando a nosso formoso e deleitoso castelo, temos de ver como poderemos entrar nele. Parece que digo algum disparate, porque, se este castelo é a alma, claro que não se trata de entrar, pois se é ele mesmo, pareceria desatino dizer alguém que entrasse num aposento estando já dentro. Mas a vez de entender que vai muito de estar a estar, que há muitas almas que ficam à volta do castelo, onde estão os que guardam, e que se lhes não dá nada de entrar, nem sabem o que há naquele tão precioso lugar, nem quem está dentro, nem mesmo que dependências tem. Já tereis visto, em alguns livros de oração, aconselhar a alma que entre dentro de si, é isto mesmo.
Dizia-me há pouco um grande letrado, que as almas, que não têm oração são como um corpo paralítico ou tolhido que, embora tenha pés e mãos, não os podem mexer, e são assim, há almas tão enfermas e tão habituadas às coisas exteriores, que não há remédio nem parece que possam entrar dentro de si mesmas, porque é tal o costume de tratarem sempre com as sevandijas e alimárias que estão à roda do castelo, que já quase se tornaram como elas. E, sendo de natureza tão rica e podendo ter a sua conversação nada menos do que com Deus, não tem remédio. E se estas almas não procuram entender e remediar sua grande miséria, ficarão feitas em estátuas de sal por não voltarem a cabeça para si mesmas, assim como ficou a mulher de Ló por voltar a cabeça para trás. Porque, tanto quanto eu posso entender, a porta para entrar neste castelo é a oração e reflexão, não digo mais mental que vocal, logo que seja oração, há de ser com consideração, porque naquela em que não se adverte com quem se fala e o que se pede quem é que pede a quem, não lhe chama oração, embora muito meneie os lábios. E, se algumas vezes o for, mesmo sem este cuidado, será porque se teve em outras, mas, quem tivesse por costume falar com a majestade de Deus como falaria um seu escravo, que nem repara se diz mal, mas o que lhe vem à boca e decorou, porque já o fez outras vezes, não o tenho por oração e preza a Deus nenhum cristão a tenha desta sorte. Que entre vós, irmãs, espero em sua majestade não haverá tal oração, pelo costume que há de tratardes de coisas interiores, e que é muito bom para não cairdes em semelhante bruteza. Não falemos, pois, com estas almas tolhidas, que, se não vem o mesmo Senhor mandar-lhes que se levantem como aquele que havia 30 anos que estava junto à piscina, tem muito má aventura e correm grande perigo, mas sim com outras almas que, por fim, entram no castelo, porque, ainda que estejam muito metidas no mundo, têm bons desejos e algumas vezes, ainda que de longe em longe, encomendam-se a Nosso Senhor e consideram quem são, ainda que sem muita demora. Alguma vez ou outra, no mês, rezam cheias de mil negócios, o pensamento quase de ordinário nisso, porque, como estão tão apegadas a eles, o coração se lhes vai para onde está o seu tesouro. Propõe algumas vezes, para consigo mesmos, desocuparem-se, já é grande coisa o próprio conhecimento e o ver que não vão bem encaminhadas para atinar com a porta. Enfim, entram nas primeiras dependências do rés do chão, mas entram com elas tantas sevandijas, que não lhes deixam ver a formosura do castelo nem sossegar, muito fazem já em ter entrado. Parecer-vos-á, filhas, que estou impertinente, pois, por bondade do Senhor, não sois destas. Haveis de ter paciência, porque, a não ser assim, não saberei dar a entender, como eu as tenho entendido, algumas coisas interiores de oração, e ainda assim preza o Senhor que atine a dizer alguma coisa, porque é bem dificultoso que eu quereria dar-vos a entender, se não houver experiência. Se a houver, vereis que o menos que se pode fazer é tocar no que, preza o Senhor, não nos toque a nós por sua misericórdia.